Vamos seguir então agora o jornal, né? Quem nunca sentiu aquela dorzinha nas costas, mesmo antes dos 30, Sofia? Já passei dos 30, um pouquinho só. A rotina, corrida, as horas aí no celular também, a má postura, tem feito esse problema aparecer cada vez mais cedo, né? Mas a boa notícia, viu, Raj, é que dá para prevenir e até aliviar esse desconforto com alguns hábitos simples, com atividade física, sempre reforçando aqui a atividade física. Vamos chamar então a Isabelle Monteiro, que está como personal trainer e vai trazer algumas dessas dicas para a gente. Isabelle. Academia cheia esse horário, Isabelle. Pois é, muita gente na academia a essa hora, né? E é assim o dia todo. Hoje em dia, muitas pessoas buscam aí hábitos saudáveis, né? Melhores hábitos de vida para promover aí uma qualidade de vida melhor. E olha só, essa questão das dores na coluna estão cada vez mais frequentes. Eu vou passar um dado aqui que o nosso amigo já ajudou aqui a gente com esse dado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, lá em 2020, eram 619 milhões de pessoas com algum tipo de problema na coluna, viu? E a expectativa, uma previsão aí, uma estimativa, é que até 2050 esse número aumente. Aumente para quanto? Vou pescar aqui, viu? 843 milhões de pessoas. Aí a Sofia falou a respeito da atividade física para ajudar nesse problema, nessa questão. O Rodrigo é quem vai trazer essas informações para a gente, né, Rodrigo? Bom dia mais uma vez para você. A atividade física resolve, não resolve, ajuda, não ajuda? O que é que você pode falar a respeito disso em relação a problemas na coluna? Bom dia, Beli, bom dia, Sofia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente, profissional da área da saúde, que trabalha, né, com isso, e aí eu poderia até citar o profissional da fisioterapia, nós também, profissionais da educação física, enfrentamos uma batalha árdua e às vezes até cansativa para desmistificar, Beli, algumas informações que são propagadas, algumas vezes até por profissionais também, não sei se talvez por falta de conhecimento ou até mesmo de interesse em buscar a fonte daquelas informações, né? Então, o que a gente tem observado é que, sem dúvida, o movimento ele promove benefícios, sim, tanto na diminuição do surgimento das dores, quanto também na diminuição da recidiva de dores. Só para a gente ter uma ideia, você citou alguns dados epidemiológicos, né, do número de pessoas com lombalgias ou com dores na região lombar. É impressionante a quantidade de pessoas que têm novamente dor, mesmo após um tratamento de lombalgia. A expectativa é que 70% das pessoas que passaram por um processo de tratamento de lombalgia, né, de dores na região lombar, dores nas costas, tenham a recidiva até 12 meses após esse tratamento. Então, é algo que precisa ser levado em consideração, obviamente. Uma outra questão também interessante, Beli, é que muitas vezes as pessoas e até profissionais também da área associam alguns exercícios específicos à diminuição das dores. Existe uma corrente, digamos assim, né, até de profissionais mesmo, de pessoas não profissionais que divulgam que a estabilização do core, né, ou a estabilização da região central, dos músculos ali da região central, músculos abdominais, sejam eles superficiais ou profundos, músculo das costas, essa estabilização estaria associada à diminuição das dores lombares. Nem sempre isso é verdade. A gente tem algumas informações que eu vou passar um pouco mais na frente, né, que batem de frente aí a essa teoria. Você já poderia passar agora, né? Porque, por exemplo, o que é indicado, então, para alguém que tem algum tipo de problema na coluna? Olha, Bela, em primeiro lugar, é fundamental que as pessoas elas sejam avaliadas individualmente. Então, embora uma boa parte das dores nas costas, ela tenha origem idiopática, que a gente chama, ou origem desconhecida, as pessoas precisam ser avaliadas para que o tratamento ele seja direcionado, para que os exercícios ou a prescrição de exercício ela seja direcionada. Então, a sua ocupação deve ser levada em consideração, o seu estilo de vida deve ser levado em consideração, se é sedentário, se é fisicamente ativo, se está com sobrepeso. Então, alguns fatores, é importante lembrar que a dor ela é multifatorial.
Então, uma das batalhas que a gente enfrenta é tentar desmistificar essa questão de uma regra rígida. Quer ver uma informação que a gente costuma ouvir e que ela é questionável? Postura correta. A postura correta, será mesmo que existe? Né? Então, cada pessoa se posiciona de um jeito, tem as curvaturas da coluna às vezes diferentes, e isso pode não incomodar aquela pessoa. Então, adotar uma regra rígida pode ser até mais prejudicial do que pensar em duas situações. Situação 1, se movimentar, evitar ficar parado por muito tempo. Situação 2, conforto. Obviamente, você não deve sentar ou ficar na mesma posição por um longo período de tempo se aquela posição o incomoda, mas ficar numa posição confortável e se movimentar pode ser algo fundamental, né? Eu vou adicionar a essa informação uma outra. É muito comum a gente observar pessoas que passam muito tempo sentadas, principalmente ali de 40 a 50 minutos, começarem a sentir desconforto. Os ombros pesados e como se estivessem rígidos, o pescoço também da mesma forma, as costas começam a incomodar. O que recomendar para essas pessoas, né, que passam muito tempo sentadas? Dar pausas frequentes, não esperar, e aí eu posso falar isso até com com grau de evidência, foi publicado um estudo recentemente sobre isso, né? Evitar esperar que as dores ou que o desconforto ele apareça. Dar pausas antes desses desconfortos aparecerem, com alongamentos específicos, né? Se o pescoço que fica rígido por você passar muito tempo em uma determinada posição, fazer alongamentos para essa musculatura, né? Fazer exercícios que exijam dos músculos específicos, como por exemplo, exercícios de agachamento, sentar e levantar, que são exercícios que exigem ali da musculatura, tanto das costas quanto da musculatura abdominal, né? E basicamente se movimentar com um pouco mais de intensidade. Às vezes os exercícios com intensidade muito leve, por exemplo, vou só me levantar aqui e fazer uma pequena caminhada. Esses exercícios podem não ser suficientes, então subir escada parece ter mais eficácia do que exercícios mais leves e alongamentos específicos, tá? São muitas informações, esse é um tema extremamente complexo, né? E muito interessante, porque a gente sabe que muitas pessoas enfrentam essa questão. Tem muita informação a dar, né? Inclusive eu gostaria até, essa semana eu me comprometi a publicar no meu Instagram uma informação adicional ao que a gente iria falar hoje. A gente já tinha, né, predeterminado, e eu vou passar hoje no meu Instagram, não tinha passado em entrevistas anteriores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, acessa lá o meu Instagram, é rodrigoalbuquerque_1, né, que eu vou fazer uma publicação também sobre essas informações, adicionar mais algumas que a gente não consegue fazer isso aqui na entrevista, que é rápida, tá, para que vocês tenham aí, tirem suas dúvidas, né, e a gente consiga até, se vocês quiserem, trocar uma ideia. Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. É claro que, como o Rodrigo falou, são muitas as informações a respeito do tema, mas acredito que a principal você tem algum problema, procura um especialista, né, tenha realmente um acompanhamento devido, para não agravar a situação, para não piorar. E às vezes você nem tem um problema, mas termina tendo por falta da instrução adequada, né? Isso que é muito importante de ser dito, para que as pessoas possam captar aí essa informação e realmente colocar em prática, né? Sofia, Raj, eu volto com vocês no estúdio. Isabelle, sem dúvidas, viu? E olha, a gente está falando aqui, a gente começou essa conversa, na verdade, falando dos 30 anos, né? Mas, gente, a atividade física ela é fundamental, essencial, independente da idade. E a gente sabe que quanto mais a gente faz, mais adepto a gente fica, mas o importante mesmo é a nossa saúde, né, Raj? Até quem não gosta, Sofia, depois que começa, vai criando o hábito e aí vai vendo que, de fato, ajuda. Porque não é só a questão do físico, da estética, mas a saúde que é o fundamental, né, Sofia? Sem dúvida. A gente está falando sobre musculação, por exemplo, agora, porque a gente está aí mostrando na academia, mas a gente fala de atividade física de uma forma geral. Mexer o corpinho, gente. Mexer o corpinho, como o Raj falou, não só sobre estética, é sobre saúde, sobre dia a dia, sobre vitalidade e longevidade também. Você fazer aquela reserva muscular, reserva de músculo, para quando você precisar, tá ali seu corpo preparado para o bater, seja ele qual for, através de uma doença ou através da pausa dessa atividade física. Sempre
A gente vai reforçar aqui a importância dela e criar cada vez mais uma legião de adeptos à atividade física. Eu puxo a orelha do Raj aqui quando ele não for para academia, viu? É isso, né? Vou ficar no seu pé também, viu? Pra você se exercitar.